Bem-vindos ao NutriPod, o podcast da nutricionista empreendedora. E eu trouxe aqui uma Kiwi, uma aluna do meu consultório de sucesso, que pivotou muitas vezes na carreira, Gláucia Bragion, que tem uma carreira brilhante, nutripoderosa, e vai falar sobre o nicho da nutrição esportiva pra gente. Bem-vinda, Gláucia! Oi, Cíntia, pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho da nossa praia, que é a nutrição esportiva, a nutrição na atividade física, né? Vamos entender um pouquinho como está o mundo dessa prática esportiva aí da nutrição juntos nesse período agora, com tanta inovação, com tanta coisa diferente para a gente fazer, com tanta oportunidade, né, para a gente explorar. É isso aí. Muito bom. Gláucia, me conta uma coisa. Já vou começar vendo se tem diferença na prática de atividade física e no esportista ou no atleta. São nomes diferentes, mas o cliente, o paciente é diferente também. Qual é a tua atuação e onde você acredita que tem mais oportunidade para o nutricionista que se interessa por essa área? Nossa, existe uma diferença enorme, Cíntia. Na verdade, assim, o esportista e o praticante de atividade física são as pessoas comuns que se envolvem com a atividade física buscando saúde, buscando um lazer, um hobby, praticam atividade física para manter a forma, enfim. São aquelas pessoas que vão para academia, que fazem atividade física em casa ou no condomínio onde moram, né? Já o atleta é aquele que treina para desempenho, performance, alto rendimento, competição. Então, existem diferenças importantes, sim, né? Primeiro no comprometimento, no engajamento, no volume de treino, na disciplina necessária e nos riscos à saúde, tá? Porque atividade física é saúde, atividades recreativas ou atividades de treinamento para melhora de aptidão física são muito mais relacionadas com saúde. Mas já o esporte de alto rendimento e que demanda competitividade, ele pode oferecer riscos, justamente pelo excesso de demanda. Então, esses riscos estão relacionados à lesão, a questões comportamentais, estresse muito intenso, com propósitos diferentes, objetivos diferentes e demandas também muito complexas e diferentes. E onde você acredita que tem mais oportunidade para o nutricionista no mercado de trabalho hoje? Em que segmento desses? Em termos de mercado, até por volume, né, a gente vai ter aqueles praticantes de atividade física. Então, o atleta de alto nível é um público bem mais restrito, nem 1% da nossa população é atleta, né? Então, é claro que o nutricionista, para ingressar no mundo do esporte, ou ele está vinculado a um clube, ou vinculado a uma equipe de treinamento. Às vezes, até no próprio consultório, ele pode atender atletas de alto nível, mas é bem mais restrito, né? Então, aí eu vou te fazer uma outra pergunta, porque eu sei que você tem uma veia científica muito forte, você foi para a docência também, além de atuar na prática clínica, você trabalha na docência. Quando a gente vai para um congresso de nutrição esportiva, ou estuda os papers mais recentes, isso, em geral, são protocolos e são discutidas temáticas muito aplicadas ao atleta. E essa atualização, ela é válida para trabalhar com o praticante de atividade física? Como é que você visualiza o mercado de trabalho hoje, esse nutricionista que quer ir para essa área desse nicho, quer atender em academias, em clubes, ou mesmo no seu próprio consultório, mas atender um público que faz atividade física de forma frequente, mas ele vai lá se atualizar nessa nutrição esportiva. Qual é o discernimento que ele tem que ter? Qual o balanço a ser feito? É importantíssimo conhecer as diretrizes e recomendações internacionais da área, né? Conhecer os estudos científicos da área, mas lembrar que, assim, às vezes, um praticante de academia, ele tem demandas fisiológicas e metabólicas tão intensas quanto um atleta, né? A dosagem de treino não diferencia muitas vezes, ela pode ser parecida. É diferente do wellness, daquela busca só de qualidade de vida, tal. Aí as recomendações nutricionais são muito parecidas com o do indivíduo saudável, não atleta, tá? Mas o nutricionista precisa aprender a conhecer o mundo da atividade física. Então, estudar a fisiologia do exercício, estudar princípios do treinamento que a gente não tem na faculdade, a gente não aprende na nossa formação, né? E são conceitos básicos que a gente tem que estudar. Então, às vezes, buscar uma pós de treinamento que não tem nada a ver com a nutrição, né? Mas vamos fazer uma pós de treinamento. Você formado, você pode fazer uma pós de outra área. Ou então fazer uma bela parceria com profissionais de educação física top. Então, assim, conhecer um cara que aceita trabalhar com você pelo paciente e não trabalhar concorrendo com você, né? Acho que essa parceria e essa busca de conhecimento de outras áreas, que às vezes a gente não dá importância, mas são fundamentais.
Muito bom, é uma baita oportunidade. Você fez uma parceria para a vida, né? Quer contar um pouquinho dessa sua parceria aí, que eu sei? Na verdade, assim, eu comecei a trabalhar com atletas profissionais de tênis já há mais de 25 anos, né? Logo que eu me formei na faculdade, eu tive uma oportunidade de trabalhar com atletas. Estava trabalhando numa equipe multiprofissional, com fisioterapeuta, profissional de educação física, que era o preparador físico, com o técnico, com toda a equipe, e eu era nutricionista da equipe. Foi lá que eu conheci meu marido, e a gente está junto até hoje. Nós já não trabalhamos mais com performance, né, de tênis. Ao contrário, agora a gente tem uma academia juntos, meu consultório junto aqui na academia, um trabalho personalizado, individualizado, que busca atender assim as dores dos nossos clientes, que vão desde o idoso ativo até aquele que procura um preparo físico para uma modalidade esportiva. A gente atende um público bem amplo aqui, mas de forma muito personalizada. Aliás, você tem também o subnicho, né? Você falou a questão do idoso, mas de repente você tem a nutrição esportiva e você tem uma nutrição esportiva que de repente pode ser focada para um público de repente mais sênior, que tenha, né, de repente uma necessidade até desse suporte multidisciplinar diferenciado e até mais fiel. Só para complementar aqui que às vezes a gente está falando de uma questão, mas tem muitos insights, inspiração para ampliar ainda nosso nicho, né, gente? Ampliar ou subnichar. No teu caso, você ampliou, você faz um trabalho individualizado, mas atinge aí um público mais amplo, né? Vai desde um adolescente, Gláucia? Eu só não trabalho com crianças. Eu acho que crianças precisam ter um portfólio de informações muito maior e, assim, criança atleta mesmo é mais complicado, né? São poucas e não se recomenda alto nível para crianças pequenas, etc. Então, eu trabalho a partir de adolescente até adulto e agora eu estou trabalhando muito com idoso. Por quê? Porque o mercado me trouxe esse nicho, né? A gente começa a perceber os idosos nas academias, a gente começa a perceber os idosos nas corridas de rua, os idosos que já eram pessoas praticantes, aquela geração que era muito praticante de atividade física 10, 15 anos atrás e que hoje já passou dos 50, está com 60, 60 e pouco, e são super ativos. Você vê uma pessoa de 65 anos hoje, comparado talvez com os nossos avós quando tinham 65, são totalmente diferentes, né? Eu costumo brincar que os idosos hoje ativos e praticantes de atividade física, eles são os garotões sessentões, né? Isso é um público que é muito fiel e é um público que dá muito valor para o nosso trabalho, eles reconhecem a importância, eles percebem os resultados, eles têm uma consciência corporal, uma consciência de saúde e uma percepção do resultado que dá uma gratidão imensa em trabalhar, né? Pensando naquele tripé de você ter satisfação pessoal, profissional e financeira, é um público hoje que, nossa, preenche assim dentro daquele propósito de você trazer uma coisa de bom para alguém. Acho que o público idoso é fantástico. Uma curiosidade que eu tenho, nesse momento que a gente vive com a consulta online, eu ouvi de muitos nutricionistas que os pacientes vinham com uma certa barreira, principalmente dentro desse nicho da nutrição esportiva, com relação à antropometria. E aí tinha mais dificuldade de agendar a consulta e aderir à consulta online. Como é que foi para você e como é que você visualiza isso tudo do atendimento online? É barreira ou oportunidade, Gláucia? Nossa, não é barreira não. Claro que é importante a antropometria, a bioimpedância. A gente pode até solicitar em alguns casos outras técnicas, né, mais caras. Inclusive tem alguns planos de saúde ou equipes esportivas que cobrem outras técnicas laboratoriais mais caras. Mas assim, a gente pode deixar a antropometria para um segundo plano enquanto eu estou trabalhando comportamento alimentar, ajustes na dieta, cálculo de nutrientes, etc. Acho que pesar, medir cintura, são coisas que o próprio paciente pode fazer sob a nossa supervisão. E eu achei que, assim, o paciente vir para um encontro pessoal em algumas situações, ou você ir até o clube onde ele treina, a academia onde ele treina, para um encontro, fazer antropometria e depois dar continuidade online, para mim não foi barreira. Foi oportunidade, porque as pessoas não querem se deslocar, as pessoas estão com medo de sair na rua, elas ganham tempo. Então, aquele paciente que não aderia a vir semanalmente, justamente por conta do deslocamento, ele vinha só a cada um mês ou a cada 15 dias, eu passei a encontrar com ele semanalmente. Tá? Então, foi tanta vantagem que a antropometria ela acabou não sendo um prejuízo, né? E, claro, a gente precisa do encontro presencial, sim, eu acho que é importante, mas não é condição para o atendimento. Tá? Eu não acho que é uma barreira, não. Na nutrição esportiva, a gente tem muito que trabalhar aqui mais do que simplesmente a questão da antropometria ou das medidas de composição corporal. Se você dissesse 4 pilares importantes da nutrição esportiva para um praticante de atividade física, para fazer um plano de tratamento,
quais seriam os 4 que mais, de repente, você entende como prioridade para um atleta? Ainda é a hidratação, é o aporte proteico? Para o praticante, né? Não necessariamente o atleta. Aonde estão aí essas prioridades? Eu acho que é fundamental. Valor energético, equilíbrio energético, a gente calcula ainda assim, precisa calcular algumas coisas. O aporte proteico, sim, o fornecimento de energia, então, quando eu falo, inclui não só a proteína, mas o carboidrato, tá? A gente está aterrorizando demais o carboidrato, as pessoas demonizam. Gente, carboidrato é vida, amo carboidrato é gostoso, deixa todo mundo feliz e dá ajuda sensacional na performance. Então, acho que primeiro, o aporte energético, incluindo aí carboidratos, a questão proteica, a hidratação sim é fundamental, mas os micronutrientes e compostos bioativos, não dá para pensar dieta só em macronutrientes, né? E o atleta, principalmente, que tem um estresse oxidativo alto, que tem inflamação, a gente tem tanta ciência de compostos bioativos e eu acho que é preciso o nutricionista estudar. A fitoterapia começou a entrar um pouco aqui também. Hoje a gente tem tanta base científica de fitoterapia dentro do esporte. Então, eu acho que assim, comer comida, gente, a alimentação, ela transcende o nutriente, né? O atleta ser humano, ele tem sentimentos, ele tem comfort food, ele tem comportamentos arraigados desde a infância, ele tem cultura alimentar. Então, assim, não dá para trabalhar só cálculo, nutrientes, senão a gente comeria pozinho, tipo, sabe, um astronauta? Porque a comida não é assim, né? A pessoa tem que ter prazer em comer, a pessoa tem que... a alimentação tem que ser... Ela transcende o nutriente, para mim, acho que essa é a frase. Então, o nutricionista não pode esquecer que ele está lidando com um ser humano, não com uma máquina de correr, ou de saltar, ou de levantar peso. E Gláucia, a sua trajetória na docência passou pela tua prática? Teve algum momento que você falou, vou ser só professora, vou sair da docência e vou ser só consultório? Ou você sempre tocou os 2 barcos ali juntos? Conta um pouco sobre esses dilemas e o quanto, de repente, esse estudo contínuo ajuda você na tua prática de hoje. E se puder deixar também algum caminho aí para quem, de repente, está na docência e quer fazer essa migração para o consultório. Então, Cíntia, na verdade, eu comecei a minha carreira impulsionada pelos professores que me deram aula na faculdade. Eles me conheciam, eu era sempre envolvida em iniciação científica, em projetos dentro da graduação, e me indicaram para fazer parte de um centro de pesquisas. Então, eu passei 17 anos da minha vida trabalhando como pesquisadora. E isso me levou para a docência, né? Quando você começa a desenvolver estudo científico e tal, você cai na docência, faz mestrado, doutorado. Só que desde que eu me formei, eu nunca deixei de atender. Talvez não priorizando o consultório, talvez o consultório em paralelo, sempre a docência e a pesquisa ganhando mais espaço, até que um momento eu senti que a maturidade profissional me fez sair do centro de pesquisa e continuar pesquisando independente, eu já conseguia fazer isso, e aí eu consegui subir um pouco o consultório. E aí teve um divisor de águas, né, que foi o curso, que na época era o NSA e hoje é o meu consultório de sucesso, que foi um divisor de águas no sentido de achar que não, meu consultório pode ser lucrativo sim, ele não tem que ser uma atividade paralela, ele tem que ser um dos focos. Então, a pesquisadora aplicando os seus conhecimentos na vida real, né? E eu acho que eu só sou a professora que eu sou hoje porque eu nunca deixei de atender. Então, assim, eu consigo levar para os meus alunos o que é sentar na mesa, ter um paciente na sua frente e pegar todo aquele conhecimento e trazer para mudar a vida de alguém. Porque, assim, ser professor e ensinar os alunos, talvez mude a vida dos alunos. Mas a nutricionista que tinha aqui dentro, né? Eu não quero só mudar a vida dos alunos, eu quero que a nutrição mude a vida das pessoas, né? Acho que tem que ter muito claro esse propósito de que eu estudo a ciência dos alimentos e como eles interagem no corpo, o que eles fazem por nós. E eu entendo a nutrição como algo que transcende o bioquímico, né? Então, aí entra a questão da nutrição comportamental, que encaixa em todas as áreas, é uma abordagem que encaixa dentro do esporte, inclusive, né? Então, você começa a estudar tudo isso e você percebe que o consultório me faz uma professora melhor e ser professora me faz estudar sempre para trazer melhor atendimento no meu consultório. Então, não consigo separar. Eu até tentei, falei, não, eu quero me aposentar da docência, que eu já estou cansada e tal, mas não consigo. Não, e eu te entendo perfeitamente, porque eu também tenho uma carreira pluralizada, né? E eu acho que a nutrição, ela realmente permite pra gente esse plural, essa multifaceta de atividades, né? E isso é muito rico, porque torna menos monótono, né? E mais rica mesmo a carreira. Você sabe que você falando aqui do estudo, do quanto que você tem, né, que estudar a ciência dos alimentos, eu fiquei refletindo aqui ao longo dos anos, né? O que mudou
nessa ciência? Quem está aí, de repente, parado, sem se atualizar? Você pode deixar uma dica de quais seriam os caminhos, os lugares que você recomendaria, livros, associações americanas, Indio American College? O que tem de referência nesse sentido hoje, né? Que é, de repente, uma referência? E o que você acredita que mudou mais ao longo dos anos em relação à ciência? A gente passou por um processo na nutrição como um todo, né? Por uma recomendação muito mais baseada em cultura alimentar, numa alimentação mais sustentável. A gente vem num mundo que está mudando o seu olhar para a comida, para os produtos, de uma forma mais natural, de uma forma mais sustentável, ética, a biodiversidade. Mas dentro desse nicho da nutrição esportiva, você acredita que esse movimento também acompanha? E o que cientificamente, suplementos, mudou essa relação? Antes era um mito, suplemento não é mais, ou ainda é? Queria te ouvir em relação a isso. Nossa, Cintia, então me permite me alongar um pouquinho mais. Claro. Porque é uma pergunta bem complexa. Mas assim, eu lembro que na minha época de faculdade, eu não sou velha, eu sou precoce, tá? Eu imito assim, eu falo que eu sou senior millennial. Porque, que nem ela, senior millennial plus, inclusive. Vou te dizer por quê. Quando eu estudei na graduação, acho que nós somos contemporâneas, mais ou menos, a gente aprendia a roda dos alimentos e estudava desnutrição. O nosso problema de saúde pública era desnutrição, a gente tinha carência nutricional, hipovitaminoses, enfim. E a gente teve avanços muito importantes socioeconômicos no nosso país, no mundo. A gente teve mudança no foco. Hoje a gente tem a obesidade epidemiologicamente como um problema de saúde. A gente tem a promoção da atividade física como um foco das ações em políticas públicas. Então, mudou tanto os conceitos e agora a gente estuda prevenção. Então, a nutrição surgiu da enfermagem, né, dos cuidados na pós-guerra. Se a gente estuda a história da nossa profissão, a gente cuidava de doente e reabilitava. Hoje, a gente tem muito mais um cunho de prevenção, de promoção, e claro, também a nutrição clínica tem que ser aprofundada e tratar, mas a gente somou, a gente não descartou o que a gente tinha, mas a gente somou. Então, eu percebo que a nutrição, inclusive a nutrição esportiva, não fazia parte nem das áreas de atuação previstas pelo Conselho Federal na resolução que normatiza o exercício da nossa profissão. Isso surgiu depois da minha formatura. E eu não tive nenhuma experiência de nutrição esportiva na graduação, do ponto de vista de conceitos, de técnicas, de conhecimentos. Eu fui buscar porque eu era atleta, né? Existem alguns nutricionistas hoje que são, digamos assim, pioneiros na área da nutrição esportiva e eu, humildemente, me incluo nesse grupo porque, poxa vida, fundei junto com a galera lá, a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva, eu estava lá, a Cíntia também estava, a Vanderly, tantas outras queridas que estão lá, a Tânia, a Andréa. E que estão na área até hoje, né? Que eu migrei, mas estão na área até hoje, são verdadeiras divas, assim como você, da nutrição esportiva. Mesmo. E assim, foi surgindo a ciência da prevenção, da promoção e da atividade física na nutrição muito depois do que eu me formei. E eu percebo que, assim, é preciso estudar muito. Suplemento popularizou antes do conhecimento que a gente tinha sobre os efeitos dele. E isso a gente corre atrás, né, como doping. A ciência corre atrás da prática. Então, o nutricionista tem que estudar muito. E acho que uma coisa importante, um recado que eu costumo dar sempre para os meus alunos, para os recém-formados, para quem está querendo ingressar nessa área, é que, assim, nunca entre no modismo. Porque, assim, enquanto estava todo mundo prescrevendo L-carnitina para emagrecer, eu nunca tive coragem de prescrever, porque não estava baseado em estudos tão sustentados. E aí hoje eu tenho, graças a Deus, como olhar para trás e falar, nossa, eu nunca prescrevi L-carnitina para emagrecer. Eu perdi paciente, falava, essa nutricionista não prescreve um monte de coisa que eu achava que eu tinha que tomar, isso aqui. Só que hoje ninguém volta no meu consultório falando, nossa, doutora, você me deu um negócio aí que não foi legal, que não fez efeito, que hoje caiu em desuso. Então, assim, está amparado nas diretrizes do American College of Sports Medicine, está amparado na American Dietetic Association. Consultar no Brasil as entidades que nos representam, a própria BNE, que eu acho que é fundamental. Acho que tem que estudar nutrição comportamental também, porque o alimentar e o nutrir transcende, né, o quantitativo. Acho que tudo para deixar claro que quem não conhece, a BNE é a Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Eles têm um evento anual com essas divas todas da nutrição esportiva, só gente séria, né? Então, acho que é muito bacana de ter isso como referência. Eles têm um site que eu acho que é bacana se cadastrar e ter essa informação. Nutrição comportamental dispensa apresentações aqui por mim, né? Mas bacana, né? Bacana de você ter esse olhar mais amplo, né? E dentro dessa visão de suplementos, você acha que hoje o cliente, o paciente, ele vem como antes ou ele vem mais ou ele vem menos
ansioso por essa questão da suplementação? Eu acho que hoje os profissionais de educação física estão muito mais parceiros nossos. Até porque na formação deles está cheio de nutricionista ali dando aula de nutrição esportiva. Então está mudando, né? Porque antes não tinha. E eles vinham com aquela ideia de tomar um monte de coisa, fazer a cabeça do aluno. Hoje eu tenho muito mais parceiros do que concorrentes nessa área do ponto de vista de suplementação. E as pessoas estão muito mais esclarecidas, sim. Então, as pessoas vêm para tirar dúvida, para ver o que é melhor para elas. Estão preocupadas muito com a saudabilidade, com a sustentabilidade. As pessoas hoje se preocupam muito, mas isso não tem produto químico, isso não tem aditivo? Qual é a marca que você me recomenda? Então, assim, as pessoas demandam muito mais o nutricionista para trazer essa questão do vegano, do plant-based, que está muito em discussão agora, que é uma coisa atual, né, e que você precisa estar antenado. Então, as pessoas ainda demandam muito por suplementação, sim, mas também já tem aquele outro extremo da pessoa que não quer nada que não seja natural, sem aditivos, nada processado. Então, a cultura está mudando nesse sentido. E isso não é só para o público de mais alto poder aquisitivo, não. A gente já percebe isso em pessoas do nível socioeconômico mais humilde, também preocupadas com essa questão da saudabilidade. E eu tenho percebido que isso vem crescendo e é super positivo, né, para nós. Se a gente pensar, então, em referências, o que você deixaria do Brasil e de fora para estudar essa nutrição e esse nicho, se aperfeiçoar mais? Tá, eu acho que tem que pegar... Eu falei, né, das referências do Colégio Americano de Medicina Esportiva, o American College, né, o Sport Medicine, que tem um site legal com muitas diretrizes publicadas de domínio público que se acessa lá. E se você não domina o idioma em inglês, tem várias delas já traduzidas para o português, depois se alguém tiver interesse pode entrar em contato. Eu acho que a ABNE aqui no Brasil... Eu acho que pode consultar também, por exemplo, o Comitê Olímpico, que são referências que tem muita publicação legal. E eu acho que, assim, tem um grupo muito bacana, que não é só da nutrição esportiva, mas eu queria muito carinhosamente trazer aqui, que é o Alimentar Consciência. O Alimentar Consciência para as pessoas leigas, não para o profissional nutricionista, ele surgiu do curso do Consultório de Sucesso. Ele é formado por nutricionistas top das galáxias, então, assim, aquelas nutricionistas super sérias, comprometidas, e que publicam no Instagram, no Alimentar Consciência, né, no Instagram, semanalmente informações para o público leigo, e que são riquíssimas e sérias, pautadas em ciência, sem modismo, sem demonização. E, aliás, agora elas estão convidadas, e você já está super convidada a escrever no nutrivocê.com, porque exato, lá a gente também vai trazer muita informação com oportunidade de trazer mais texto, né? Porque no Instagram a gente acaba limitando. E ser ranqueado no Google, porque a gente tem que ensinar nutrição para o Google, e nada melhor do que feras como vocês, como você, Glau, para ocupar lá um espaço de nutrição esportiva. Então, o convite está feito e esperemos ler mais de você lá, viu? Olha, deixa eu falar uma coisa. Eu sou super tiete do Consultório de Sucesso, faço mega propaganda em todo lugar que eu vou, porque assim, foi um divisor de águas, não só para mim, mas para quase todas as alunas daquela turma. Surgiu o Alimentar Consciência, já vou dar um spoiler aqui, mas já surgiu um livro do Alimentar Consciência. Tem muita nutricionista que deu uma guinada legal na carreira e que hoje a gente se empoderou, sabe? Os nutricionistas unidos e não concorrentes, compartilhando. Aliás, uma coisa, você perguntou de referências, nós temos que ser nossas referências. Então, o nutricionista tem que aprender a cooperar e compartilhar. Acho que são duas palavras que, assim, marcaram muito desde o curso até agora, que, assim, a gente não compete entre nós. Nós temos muito que crescer como profissão, né? E tem gente muito boa de nutricionista espalhada por esse Brasilzão lindo. E eu acho que se a gente puder trabalhar junto, a gente só cresce. Acho que não tem essa de concorrer, não, né? Quem concorre com a gente é quem não faz um bom trabalho, e a gente tem que ocupar esse espaço de quem não faz um bom trabalho com um trabalho sério, né? E a gente tem tentado isso num grupo muito bacana, e a Cíntia é super motivadora e inspiradora para nós, Cíntia. Então, acho que vale a pena a gente sempre comentar isso, né? Obrigada. Acho que é uma missão, né? Uma missão de vida é fazer com que a nutrição saia do seu casulinho, da sua casinha, e a gente consiga, de fato, ter uma profissão mais madura. E para a gente ter uma profissão mais madura, a gente precisa de, né, conversar, dialogar, ter diálogos de valor, construir juntos, né? Esse podcast agora, aqui nesse momento, é fruto disso, né? De a gente estar deixando para os nutricionistas que nos ouvem agora essa sementinha de inovar, de conseguir trabalhar dentro do seu nicho, mas, ao mesmo tempo, de cooperar, né? Cooperar entre si. Muito bom, Glau. Uma coisa que eu sei que brotou também do curso, você estava dentro da academia, trabalha a docência, tem o consultório, então é uma carreira plural dentro de um nicho.
E aí, de repente, veio até a questão da produção de comida também, né? Conta pra gente como é que foi, de repente, ampliar ainda mais a sua atuação. Eu falo que o consultório, ele é um meio, ele não é um fim. Você pode ter o consultório, você tem programas de atendimento, você tem cursos, você tem vivências, programas, grupos. Então, tem muita coisa para oferecer e você foi além, né? Você trouxe até o produto. Conta como isso aconteceu. Então, acho que a primeira coisa, o nutricionista tem que ouvir, né? A escuta das dores do cliente, do que ele realmente precisa. Porque você vai ter um consultório bom, que roda bastante, quando você atende a necessidade do seu cliente, não quando você impõe para ele aquilo que você acha que é o certo, né? E a gente demora para aprender isso. E ouvindo os meus pacientes, eu percebia que, assim, você prescreve a dieta e não tem como pôr em prática. A vida que a gente leva hoje, o dia a dia é tão complicado. E eu escutava tanto a Maria Cecília Corsi, que é minha musa inspiradora, desde a minha época de graduação, né? Eu escutava ela no rádio, nos anos 90 ainda, e ela é uma pessoa que é super pioneira nessa área de produzir alimentação equilibrada e saudável. E conversei muito com ela, tive a oportunidade de bater papos e tal, e percebi que dá pra gente, em cooperação com outra nutricionista, então não fui sozinha, né? Eu tenho minha cunhada, que por acaso também é nutricionista, e ela tem uma baita de uma experiência na área de produção de alimentação, trabalhou muitos anos com hotelaria, e meus pacientes falavam, poxa, Glaucia, e eu cozinho muito bem, né? Não por nada, não é humildade nenhuma, ao contrário, eu cozinho muito bem, sou filha de descendentes, né, de italianos e portugueses, então a gente cozinha muito bem, a gente gosta muito de comer. E os meus pacientes frequentam aqui a nossa academia, o nosso espaço, e são da casa, então eles entram, abrem a geladeira, comem com a gente, né, interage muito com os pacientes, e fala, poxa, Glaucia, faz uma comida tão boa, você não quer cozinhar a minha dieta para mim? Você não quer me ajudar a cozinhar? Não quer lá em casa me dar umas aulas de culinária e tal? E são coisas que eu oferecia no consultório, como, né? Aí eu falei, não, peraí, eu vou fazer a comida deles, né? E aí a minha cunhada, com essa experiência de administrar restaurante, a gente se juntou, o tempero da minha mãe, e a gente fez a meu menu, né? Então, a meu menu hoje já fornece, em média, umas 3 a 4 mil refeições, já ao longo desse último período da quarentena, e a gente estava fazendo balanço hoje ainda, a gente forneceu muita refeição congelada para os meus pacientes, para os meus clientes, o negócio foi crescendo, meio que saiu, assim, não saiu do controle, mas saiu daquele limite que eu tinha imposto, de ofertar para os meus pacientes, né? Hoje eu tenho uma clientela que transcende meus pacientes muito mais até. E assim, eu tô com a ajuda da minha cunhada para tocar, porque eu coordeno, eu faço toda a prescrição, faço todo o cardápio, o balanceamento, mas a execução já saiu da minha mão, porque não tem, né, não tô dando conta de tanta coisa, mas são coisas, olha como é importante a parceria, né? Eu sozinha não conseguiria crescer. E nesse caso, ter uma pessoa que opera na área, que é experiente na área, como a Rosana, que é a minha cunhada, que trabalha comigo, e minha mãe no controle de qualidade. Então, se estou fazendo uma dieta hipossódica para um paciente, ela vai lá degustar para ver, não, peraí, isso aqui você não vai servir não, porque está sem gosto, está sem sal, mas não está sem tempero. Então, sabe, ter uma chata lá para fazer de forma crítica, como se ela se posiciona como se ela fosse o cliente que está comendo, né? Ela quer sentir o sabor daquela comida como se fosse o cliente. Então, acho que esse carinho a gente põe lá dentro das refeições, né? E muito tá bom. dando super certo. E tem quando você fala desse cardápio, você faz esse balanceamento, ele tem aí um aporte proteico, ele tem a questão das vitaminas e minerais, que tem aí uma necessidade maior desse esportista ou até desse indivíduo que está num ciclo de vida, de repente, mais idoso. De certa forma, como você falou, hipossódica, é balanceado de acordo com a tua prescrição. Sim, sim. Eu tenho um cardápio geral que eu forneço, né? Porque para quem é externo, eu não tenho esse controle. Mas para os meus pacientes, sim, a gente personaliza, né? E a gente conseguiu, de uma certa maneira, até porque a gente está vendendo mais para fora, a gente conseguiu, de uma certa maneira, ter um fluxo de produção que baixou bem o custo. E aí eu consigo fornecer para o meu paciente uma dieta personalizada no mesmo valor que eu forneço para uma pessoa que não consome a personalizada, consome em geral. Então, isso é adaptação do mercado, né? Porque hoje você tem marmita aí a R$10, você fala, meu, não dá para, né? Qual a qualidade disso, enfim. Mas é sensacional, porque eu, na realidade, acompanhei um pouco o nascimento, porque nasceu quando você estava lá dentro do curso, e para mim é muito feliz ver que perpetuou, né? Continuou. Parabéns pelo empreendedorismo. Isso é NutriPod, gente. É nutricionistas que trazem aí o poder que vem de dentro, né? Vem dessa vontade de estudar, dessa vontade de mudar. Mas também tem muito trabalho envolvido, né, Glaucia? Não é uma coisa
da noite para o dia, né? Tem uma carreira, tem uma história, tem uma construção. Parabéns, parabéns mesmo por toda a história e obrigada por compartilhar aqui com a gente. E se você pudesse, para a gente finalizar, deixar uma recomendação aqui para esse nutricionista que quer começar a atender mais esse público. E olha aí, hein, gente, não se restringe só ao consultório. Você viu que a parceria, ela falou de parceria aqui com o personal, com o professor de educação física, parcerias múltiplas, né, para ela poder ter inovado nessa entrega de comida. Foi com outro nutricionista, então a gente tem que realmente ativar o nosso networking. O que você deixaria, que talvez você não tenha falado ainda aqui, de mensagem para esse nutricionista que quer se enveredar pelo nicho da nutrição esportiva, trabalhar com atletas ou com praticantes de atividade física? Ai, é tão complicado, porque você viu, minha carreira, ela foi assim... Bom, eu nunca fiquei sossegada, eu nunca fiquei na zona de conforto, acho que deu para perceber, né? Mas, por outro lado, também, acho que assim, eu tenho que dividir o meu tempo para minha família, eu tenho que dividir o tempo para mim, eu tenho que dormir da meia-noite às 6, eu preciso... Então, assim, o que você tem que ter? Você tem que ter um propósito, você tem que acreditar nele e você tem que fazer algo que te dê prazer. Eu não conseguiria fazer tudo isso se não fosse algo que me satisfaz. Então, assim, eu ganho dinheiro, eu diria assim que eu poderia ganhar mais, a gente sempre quer mais. Mas não me falta nada e a satisfação que eu tenho no que eu faço é importante. Então, assim, define o que você quer e vai em frente. Nada pode ser barreira para você. Você pode ter alguns percalços, mas você não tem barreiras. Então, já tira isso da cabeça. A palavra barreira não está na cabeça, nunca. Isso aqui eu não sei fazer. Ótimo, oportunidade de aprender, então vamos. Né? Isso eu nunca fiz, será que eu consigo? Eu tenho certeza que eu consigo. Eu posso errar várias vezes para conseguir melhor, mas eu consigo. Então, assim, é claro que você tem que ter o pé no chão, você tem que saber dos seus limites, você não pode dar passo maior que a perna, mas você nunca pode se acovardar, né? Eu acho que a nutrição esportiva, ela é desafiadora, ela tem mudanças e evolução científica de conhecimento tão rápido, você tem que gostar de estudar, você tem que ter coragem e não pode dar um passo para trás. Você tem que estar sempre olhando lá na frente do seu propósito. E tem que ter um propósito, porque se não tiver, você se perde. Tá? Acho que esse é o recado que eu dou. Não sei se era isso que eu queria ouvir. E o bacana é que eu sou testemunha, que não é da boca para fora, não é um recado para os outros, ela é walk the talk, porque vocês precisavam ver o entusiasmo, deu para perceber aqui, mas o entusiasmo e o engajamento da Glaucia enquanto aluna do meu consultório de sucesso, né, do processo como um todo. É alguém que realmente estava ali para fazer, para escutar a persona, para ouvir, não à toa teve muitos insights e até ampliou o seu negócio. Então, não basta só a gente querer, a gente tem que fazer. Senão a gente fica sentado, a gente querendo, né? A coisa não vem, não cai aqui na mão. Mesmo que você tenha lá um curso, você tem que botar a mão na massa e trabalhar. Então, você é um orgulho pra gente aqui do QLab, do meu consultório de sucesso, e pra nutrição, né? Acredito que você aí é uma das que nos representam, é Nutripoderosa. Muito obrigada, Glaucia, pelo teu tempo e por dividir a sua história aqui comigo e com toda a turma aí do meu consultório de sucesso. Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho, Cíntia. Você também é uma pessoa que eu admiro muito. A gente se conheceu há tantos anos atrás, lá na saúde pública, né, da USP, na nossa época de começo de carreira. Desde aquele período a gente já via, acho que uma na outra, essa coisa de falar rápido, essa coisa de ser plugada no 220. Acho que pessoas assim caem na nossa vida não é à toa, né? Então a gente aproveita cada momento que a gente tem de compartilhar. A tua experiência, as tuas referências, para mim, sempre foram muito importantes, como vários outros profissionais. E eu desejo, assim, que todo mundo que está assistindo, escutando a gente agora, poder uma motivada, falar, nossa, que legal, vamos lá. Poxa, eu estou sempre à disposição, como eu tenho muitos ex-alunos que me conhecem, estão sempre atrás de mim me procurando, e eu já tenho tantos ex-alunos que eu procuro hoje. Então, assim, estou à disposição, se alguém precisar de mim também. Como eles te acham, Glau? Como eles te acham? Pelo Instagram, né, Glaucia FB, e pelo Instagram, Meu Menu Refeições. Muito bom. Ou então entra no site da Prime Fitness, www.primefitness.com.br. Então encontra nesses endereços aí. Muito bom. Sensacional. Obrigada. Até a próxima. Um beijo, Cíntia. Tá no coração. Tchau.